Agora vamos ver uma série de perguntas que foi feita nos encontros gratuitos, mas que a resposta, apesar das perguntas serem diferentes, é a mesma. Vamos ver estas perguntas? Saí do drama de ir lá fazer o teste de direção, que eu tô fazendo autoescola. Tô louca de medo. Tu queres saber como sair desse drama, é isso? De chegar no dia 20, na hora de fazer o teste de direção, com todo mundo me olhando e eu ter que passar no teste. Eu estou estudando para concurso e eu queria saber qual é a fórmula para intensificar, para ter melhores rendimentos e para não se envolver com a concorrência, com esse sentimento de concorrência que é tão presente nessa área. Para todas estas perguntas, a resposta é a mesma. Você precisa aprender a dominar as suas emoções, sejam elas com relação a passar num teste de direção, seja ela como uma forma de se destacar na sua profissão, ou seja para esquecer memórias passadas traumáticas. Sempre a resposta e a solução é a mesma: comando, controle das minhas emoções. As emoções não são tão abstratas assim como se pensa. Elas são muito concretas, elas que geram a química da capacidade ou da incapacidade, a química do ânimo ou do desânimo e que vão colorir todas as nossas experiências, aquelas que vivemos e aquelas que pretendemos viver. Veja bem, a emoção que você está sentindo agora no seu corpo está produzindo uma química, está movimentando os seus neurotransmissores, ou seja, os mensageiros químicos do seu cérebro. Por exemplo, a emoção do medo produz níveis de adrenalina, que quando excessivo faz com que você reduza totalmente a sua capacidade de raciocínio. O medo sempre é gerado pelo foco do pensamento no resultado negativo. Aquelas pessoas que antes de uma prova de direção ou de um concurso começam a focar o seu cérebro no pensamento do resultado negativo, vai ser muito difícil, tem muita gente, eu vou tremer na hora. O seu cérebro é um órgão, gente, que responde a informações. E ele não sabe se isso é verdade ou não. E acredita que precisa produzir adrenalina em você para habilitá-lo a lutar ou fugir dessa situação tão perigosa. E é apenas um concurso, e é apenas um teste de direção. Você precisa aprender a lidar com essa emoção do medo. Lembrando, o medo sempre é gerado com o pensamento focado no resultado negativo. Por que você não faz o contrário? Por que você não pensa consistentemente, deliberadamente, persistentemente num resultado positivo? O seu cérebro vai reagir da mesma forma. Ele não vai diferenciar se é realidade ou fantasia. Ele vai seguir a informação que você encaminha. Acordem, o cérebro é um órgão. Se você produzir um pensamento como um selo, uma estampa, uma marca do resultado que você quer desejar, tanto para o teste de direção como para ter destaque na sua profissão, o cérebro compra essa ideia e começa a produzir a emoção dela e começa a produzir reações químicas de ânimo, químicas de capacitação. E então você fica com o seu raciocínio e com a sua capacidade assertiva e com o seu brilho altamente elevado. A mesma coisa acontece quando você olha para o passado. Quando você pensa em lembranças, o seu cérebro não diferencia se aquilo é passado, presente ou futuro. Ele recebe essa informação e associa aquela memória à emoção que você tinha. E se aquela emoção for negativa, o cérebro reedita no seu corpo a mesma emoção e você fica com a mesma emoção. E aí você se debilita quimicamente. É muito limitante
a nossa tendência de reeditar o passado no presente. Como é muito debilitante a tendência de olhar para as coisas que ainda não aconteceram e colocar um pensamento de insucesso nela. O que precisamos fazer? Usar o nosso cérebro da mesma maneira, só que de uma forma mais positiva, mais assertiva. Por que não focarmos no resultado que queremos? Por que não insistirmos nessa edição? Por que não, por controle mental, reeditamos, até que o resultado chegue como uma consequência natural da minha posição e postura interna, voltada para a luz, voltada para o resultado, voltada para aquilo que eu quero e não para aquilo que eu temo, e não para o meu passado que já aconteceu. É impressionante a tendência das pessoas de olhar para tudo aquilo que não tem, daquilo que não é bom, daquilo que não faz sentido. Por que não abandonamos essa tendência e olhamos para aquilo, nem que seja pequeno, aquilo que temos de bom, aquilo que temos de positivo, aquilo que já estamos vivendo? Para todas essas perguntas, é a mesma resposta. Precisamos aprender a controlar a nossa emoção, interromper o padrão de emoções negativas, como o medo, como a raiva, como a tristeza. É jogar um balde de água fria nessas emoções e aprendermos a utilizar o nosso cérebro de forma deliberada em direção a pensamentos e visões daquilo que queremos experimentar. Se fizermos isso uma vez, obteremos o resultado de uma vez. Tem pessoas que aplicam um conhecimento novo uma vez e obtêm o resultado novo uma vez. Depois retornam ao hábito antigo, ao piloto automático. E os resultados se dissolvem novamente. As nossas emoções são as coisas mais concretas na nossa vida. Porque as nossas emoções constroem, tijolo por tijolo, o nosso destino. Tem pessoas, sim, que mudam com mais facilidade. E tem pessoas que mudam com muita dificuldade. E tem pessoas que não mudam. As pessoas que mudam com facilidade são aquelas que neste momento estão atentas e diligentes com relação aos seus pensamentos e às suas emoções. Aquelas que não mudam são aquelas que estão apontando para fora, para algo ou para alguém. Elas entendem muito sobre os outros. O que os outros estão sentindo, o que os outros estão fazendo e quanto os outros precisam para mudar. São críticas, julgadoras da vida e dos outros. Num processo de espera, que o outro mude, que as coisas mudem, que a vida mude. Essas pessoas são as mais resistentes para a mudança. Elas estão num processo de espera, que infelizmente é um processo de estagnação, sujeito a muitas frustrações. Se você quiser passar num concurso, num teste de direção, se destacar na sua profissão, se libertar do passado, mudar o seu padrão repetitivo e ter facilidade para se tornar cada vez melhor, você precisa de um único recurso, que é acordar para o seu poder interno, o poder das suas emoções, e começar a trabalhar deliberadamente, persistentemente nelas. Eu as faço todos os dias, porque sei o quanto isso produz satisfação em mim e nas pessoas que vivem o movimento perfeito. Capitão Neurônio chegou e ativou suas ideias e você se iluminou. Contagiou seu ânimo, ativou sua alegria. Capitão Neurônio chegou e ativou. Ele ativou sua energia, ativou sua disposição.
contagiou pessoas e você se potencializou.